Bom dia para você que está me ouvindo, bom dia para você que está em casa. Como é bom estarmos juntos hoje, domingo de manhã. Não estamos todos na igreja, mas estamos cultuando juntos. Estamos aqui como igreja, cada um nas suas casas, cada um assistindo e adorando a Deus aonde está. Seja onde você estiver, seja na sua casa mesmo, seja em alguma viagem com a família, seja em algum outro lugar a passeio e você colocou o culto para assistir, que você seja abençoado aí onde você está. Aproveita e compartilha esse culto, compartilha esse link com outras pessoas, para que assim estejamos todos juntos louvando e adorando ao Senhor. E como tema para esse domingo, uma igreja comprometida com o reino de Deus, ouve o clamor do próximo e socorre o próximo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, versículos 9 a 15, assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apregai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e também chorais com os que choram. Isso é ouvir o clamor do próximo. A palavra de Deus nos ensina a ir até o próximo com amor. E que amor é esse? O amor de Jesus. Jesus que é o nosso grande amigo, Jesus que é o nosso guia, que é o nosso protetor, que é o nosso consolador, Jesus que é tudo aquilo que precisamos para aprender a caminhar com o nosso próximo. Vamos cantar juntos o hino de número 73, Um Grande Amigo. Abra seu cantor cristão aí na sua casa e vamos cantar mais uma vez juntos esse hino maravilhoso. Cantemos. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é o seu cuidado e o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expirou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Refrão: Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Terceira estrofe. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado,
do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Louvemos a nosso Deus. Eu quero convidar aqui na frente a Letícia, e ela já vai ficar aqui comigo, ela vai fazer uma oração nesse momento, por todos nós que estamos em casa, que estamos aqui na igreja. Bom dia, igreja. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por todas as vidas que estão aqui, Senhor. As que estão aqui no púlpito, ó Pai, as que estão aqui na igreja, servindo a Ti, as que estão do outro lado, ó Pai, vendo o Teu culto, mesmo não estando na Tua casa, estão da Tua casa adorando a Ti. Que o Senhor esteja alcançando, Pai, todas essas pessoas nos lugares que elas estiverem, independente do que elas estiverem passando, Senhor. Independente da situação que elas estiverem, que elas possam estar quebrantadas a Ti, Senhor. Que esse culto, ninguém que assista, ó Pai, saia dele como entrou. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um momento muito especial de dedicação de bens, dedicação de vidas. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, versículo 3, assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Se tudo aquilo que a gente faz, que a gente entrega no altar de Deus, que a gente diz que faz de coração, mas faz sem amor, faz sem verdade, faz sem compaixão, sem pensar na verdade desse ato, de nada adianta. E a palavra de Deus nos ensina que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deposita no altar, precisa ser com todo o nosso coração. Lembra aquela história da viúva que deu tudo aquilo que ela tinha? Exatamente, ela deu o pouco que tinha e não se preocupou com a quantidade, não se preocupou com o valor. Pelo contrário, a preocupação que ela tinha era depositar no Senhor uma oferta agradável que agradasse a Deus. Então que assim seja, que possamos estar aqui adorando a Deus em espírito e em verdade, e mais do que isso, depositando no altar do Senhor, depositando aí na sua casa oferta de gratidão e de amor ao nosso Deus. Cantemos juntos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
por aquilo que o Senhor faz em nós, Senhor. Por tudo que és, ergo minhas mãos, te dou meu louvor, minha adoração. Por tudo que és, ergo minhas mãos, te dou meu louvor, minha adoração. Por tudo que és, ergo minhas mãos, te dou meu louvor, minha adoração. Por tudo que és, eu ergo minhas mãos, te dou meu louvor, minha adoração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Te adoramos porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Pode bater palmas aí no seu lugar, adora o Senhor. Temos. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Todos os povos te adorem, Senhor. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus, Pai de amor. Obrigado, Deus, por cada oferta, por cada vida que foi depositada aqui no altar do Senhor. A sua palavra diz que onde estiverem reunidos um ou mais em seu nome, ali o Senhor está. E nós queremos que o Senhor está nesse lugar. Nós queremos que o Senhor está também em cada casa aqui representada. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando, ó Deus, e também
fazendo com que cada lar, ó Deus, prospere conforme a sua vontade, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está cuidando de nós e também está nos protegendo a cada dia. Que assim seja, ó Deus. Abençoe o decorrer deste culto e tudo aquilo que ainda faremos aqui, ó Pai. Obrigado porque nós podemos nos alegrar no Senhor eternamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Não senta não, se você estiver de pé, fica aí. Não tem problema. Vamos continuar cantando. A ti
obrigado, Pai, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, nosso Senhor que é dono de todas as coisas. Que o Senhor abençoe nesse momento a sua palavra, Deus, que vai ser pregada, que vai ser compartilhada, e que tudo que venha a ser falado aqui seja para nos abençoar e também para abençoar a quem estiver ouvindo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou estar compartilhando a palavra de Deus com a igreja essa manhã. E quero, junto a esse tema que a gente já falou aqui, já está compartilhando, falar sobre Deus, eu e o próximo. Mas antes disso, não sei como é para você, mas provavelmente você deve ter no seu meio muitas pessoas que gostam de comentar sobre qualquer tipo de coisa. Conhece gente que é assim? Que daí você está falando com a pessoa e ela fala assim, não, isso aqui eu sei. Inclusive isso aqui nem é tão assim, isso aqui é desse jeito. Ou então, aquela pessoa que é a comentarista do rolê. Sabe? A pessoa chega para você e fala assim, você está lá no seu lanche e tudo mais, e fala assim, poxa, é tão bom quando tem esse molho temperado, né? Não, esse molho temperado, mas não está tão bom assim. Tá, eu acho que essa maionese poderia ter ficado assim, ou poderia ter sido de um outro jeito, ou então a pessoa fala assim, poxa, essa blusa tá tão bonita em você, né? Aí a outra pessoa vai e comenta assim, tá bonita, mas poderia, se fosse azul, ia ficar mais bonito. Se fosse de uma outra cor, talvez teria ficado melhor. Sabe, gente que é assim, que tudo questiona, ou tudo pergunta, tudo tem um comentário para fazer. Ou então, indo um pouquinho mais além, aquelas pessoas que veem você como uma pessoa, de repente como uma referência, ou como uma pessoa que talvez conheça bastante coisa e chega e fala assim, poxa, queria tanto saber a sua opinião sobre tal assunto. E daí aquela pessoa faz aquela pergunta, e faz outra, e fica ali 3 horas fazendo perguntas, e você fica pensando assim, caramba, talvez você nem soubesse que poderia compartilhar tanto sobre um assunto quando é perguntado. E se tem uma pessoa que sabia falar sobre todas as coisas com humildade e ficar discorrendo sobre vários assuntos ou sobre o mesmo assunto, essa pessoa é Jesus. E esse texto e essa situação, mais ou menos que eu estou contando aqui para os irmãos, está lá em Mateus 22. O texto de Mateus 22, versículos 34 a 39. A gente vai ler esses versículos. Eu vou esperar você abrir. Pode pegar a tua Bíblia se você ainda não pegou. Tá? Pode abrir no teu celular. Mateus 22, versículos 34 até o 40. Amém? A palavra de Deus diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 38. Este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a sua palavra, essa é a sua verdade, e nós somos apenas barro nas suas mãos para ser usado conforme o seu querer. Venha fazer sobre nós a sua vontade e falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente tem aqui os fariseus e os saduceus. Não sei quantos de vocês conhecem aí ou sabem a diferença, mas eu quero compartilhar algumas características importantes sobre os fariseus e sobre os saduceus. Por exemplo, os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos. Então estava tranquilo Jesus falar que ele iria morrer e iria ressuscitar. Os fariseus estavam acreditando nisso, estava tudo certo. Mas os saduceus, não.
eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Assim como também os fariseus, a ênfase do estudo da Bíblia, da palavra deles, era obediência à lei, também às escritas, no caso o Pentateuco, mas eles também tinham uma tradição oral, eles faziam alguns acréscimos à palavra de Deus. E os saduceus, eles entendiam que toda a autoridade da palavra de Deus estava apenas na Torá. Então imagine só quantos questionamentos eles estavam a fazer para Jesus, que se referia principalmente a todas aquelas leis que eles já conheciam. Mas uma coisa interessante é que os saduceus e os fariseus, eles estavam fazendo perguntas de propósito. Sabe por quê? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas registram-se hoje 613 mandamentos da lei. Dos 613, 248 são mandamentos positivos e 365 são mandamentos negativos. E daí, eles começaram a perguntar para Jesus sobre o que ele achava, ou qual era o maior mandamento dentre os 613, naquela intenção de tipo assim, poxa, Jesus ele não vai saber os 613 de cor, não vai saber, entendeu? Então eu quero muito que ele me responda. Por quê? Porque os irmãos vão entender uma coisa importante: um pecado apenas era suficiente para que você fosse capaz de desobedecer a lei. Então, se você, dos 613, você cumprisse 612 mandamentos e o último você não cumprisse, então você pecou pela lei inteira. E Jesus, o que ele faz? Como Jesus era um conhecedor da palavra, porque ele era a própria palavra, ele usa a linguagem deles e vai até o Antigo Testamento e faz a citação do Shema. Shema, meus irmãos, significa ouve. Ouve. E a palavra de Deus que diz lá em Deuteronômio 6:4, está escrito Shema Israel. Os saduceus, eles tinham um ritual. Eles citavam isso diariamente. Um ritual bíblico que eles citavam diariamente para que essa lei cada vez mais ficasse na mente de cada um deles. E eles recitavam não apenas o Deuteronômio 6:4, mas alguns outros. E o 6, versículo 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa é uma confissão de fé que era recitada diariamente por cada um, por todo o povo judeu, por todo o povo ortodoxo. E eles tinham isso como principal mandamento. O maior dos mandamentos que Jesus queria ensinar naquele momento era acerca do amor de Deus. E não apenas isso, ele falava que deveríamos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós possuímos: coração, alma, espírito, força, bens. Então, veja bem, quando ele fala amar a Deus, não é ter só bons pensamentos sobre Ele, é uma realidade. Por quê? Porque muitos dos saduceus e dos fariseus mantinham e nutriam pensamentos bons acerca de Deus e acerca de tudo aquilo que eles acreditavam a respeito da palavra, mas eles não tinham toda essa profundidade de coração, de alma, de espírito, de forças, de bens. Mas o ensinamento de Jesus para eles naquele momento, diante daquela roda de conversa, era que o amor de Deus ele não podia ser também desassociado ao amor ao próximo. Quais são os versículos que a gente vê aqui? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Versículos 37 e versículo 39. O que Jesus faz aqui diante deles? Jesus coloca o amor a Deus e o amor ao próximo no mesmo nível de ensinamento. Coloca os dois no mesmo nível de entendimento. Coloca os dois no mesmo nível de profundidade. Por quê? 1 João 3, versículo 10, ou 18, ou capítulo 4, versículo de 7 a 21, vai dizer assim: se um homem ama a Deus, de fato, também deve amar o seu irmão e ao seu próximo. Como então amar a Deus sem amar o próximo? Ou como amar o próximo e não amar a Deus? Ou seja, amor é obediência. Na verdade, a lei como um todo se resume no verdadeiro amor. Se a gente observar o texto de Romanos 13,
versículos de 8 a 10, a gente vai entender o seguinte texto: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. E o versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, meus irmãos, se nós amamos a Deus, nós amaremos o nosso próximo, e se nós amamos o nosso próximo, nós não faremos nada para prejudicá-lo. E a gente vê então Jesus respondendo diversas perguntas difíceis e profundas sobre esse texto, sobre essa verdade. Jesus já havia falado nos capítulos anteriores sobre religião e política, já havia falado sobre essa vida e a vida futura, e agora ele está falando sobre Deus, eles que ali estão, e sobre o próximo. E enquanto todos eles estavam ali em volta discutindo tudo isso, eu imagino que eles estavam sentados em uma roda, em algum local ali público, para que tudo que estivessem conversando fosse visível para todos que estavam à volta. Mas um detalhe importante era o seguinte, meus irmãos: ainda que eles estivessem ali conversando, os fariseus e os saduceus, as pessoas que estavam à volta continuavam precisando de ajuda. Elas continuavam padecendo em necessidade. Elas continuavam precisando de conselhos. Elas continuavam precisando de alguém que pudesse ir na casa delas para poder ajudar. Elas continuavam precisando de uma palavra amiga. Elas continuavam precisando resolver questões financeiras. Elas continuavam precisando de emprego. Elas continuavam precisando de alguma resposta que os mestres pudessem fazer, ou que a igreja, através dos fariseus, também pudesse fazer. E tudo que eles estavam preocupados era em quê? Era discutir a lei e fazer com que tudo aquilo que fosse falado dentro da lei, ou da lei oral dos fariseus, fosse cumprido de maneira à risca. Não podia sair nenhuma vírgula. E as pessoas continuavam padecendo a necessidade. E Jesus vem trazer um ensinamento muito grande para eles, que quando amam a Deus, então eles amam ao próximo, e amar a Deus é ir em direção ao próximo. Mas vendo exatamente essa atitude dos saduceus e dos fariseus diante de Jesus, isso me faz pensar que esse texto, ele nos ensina alguns comportamentos e também algumas coisas importantes sobre esse mandamento. E o primeiro que eu quero compartilhar é que o amor a Deus revela quem nós somos. Exatamente, quando nós amamos a Deus, Deus revela quem nós verdadeiramente somos. Sabe por quê? Quantos de nós somos quebrados diariamente quando lutamos contra o nosso próprio eu? Eu não sei para vocês, não sei qual é a sua dificuldade, quais são os problemas que você tem enfrentado, mas a dificuldade diária de seguir a Jesus é grande, e ela se estende a todo mundo. O versículo 37 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas, gente, é difícil pra caramba, sabe por quê? Porque nós somos egoístas, nós queremos ser o centro de todas as coisas, nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos dar as coordenadas, a gente quer ter o controle de todas as nossas decisões, a gente quer que Jesus apenas nos escute e que a gente diga a Ele aquilo que a gente quer fazer, assim como também a gente quer ditar qual vai ser o nosso futuro. E na verdade, quando a gente passa a entender aquilo que Jesus quer que nós façamos, a nossa vida precisa ser completamente ao contrário, e também em um lugar diferente. Quando nós estamos diante de Deus, Ele nos revela o nosso pecado, revela quem nós somos, e nós passamos a entender o quão difícil é amar a Deus. Por quê? Porque amar a Deus e nos colocar diante dEle é saber que o centro das nossas vidas não somos nós. Assim como também é deixar Deus sentar ali no seu coração, no banco, no controle de todas as coisas, e deixar com que Ele tome todas as decisões. Fazer com que Deus seja o primeiro em tudo. E é exatamente também entender que o amor de Deus, Ele revela quem nós somos, porque
parece desesperador inicialmente, quando a gente troca de posição, quando a gente olha para Deus e vê o amor de Deus, e quando a gente começa a entender aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. O fato de nós estarmos diante de Deus não significa que Deus vai ser o carrasco das nossas vidas. Não, Ele nos quer ensinar a viver melhor. E ainda que nós estejamos pecando, ou estejamos cometendo, ou fazendo coisas erradas, Ele ainda assim está conosco dizendo, não, calma, vamos continuar, vamos seguir daqui. Se a gente caiu, Ele nos ajuda a levantar e nos ajuda a tomar um caminho melhor, diferente daquilo que nós decidimos, mas um caminho que foi dado por Ele. E também nos ajuda a ver que o melhor caminho e a melhor direção é quando nós olhamos para Ele. E a segunda coisa que a gente vai observar, depois de entender que nós somos revelados através de Deus, é que o amor de Deus também revela os outros. Nesse contexto aqui, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais fácil é olhar para o nosso próximo. Mais fácil a gente consegue ouvir, mais fácil a gente consegue ver as necessidades. A gente não acusa, a gente não julga, a gente não cobra, mas a gente passa a amar. A gente entende e passa a oferecer ajuda, sente compaixão, sente a dor do próximo. O amor de Deus nos faz ver os outros. Por quê? Porque Ele diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Mas muitas são as vezes em que nós não amamos o nosso próximo. Sabe por quê? Porque nós estamos nos idolatrando. Nós amamos tanto a nós mesmos, mas numa posição de idolatria, que a gente não consegue ver ninguém, nem Jesus. E quando a gente deixa a adoração de lado e passa a amar a Deus, a gente consegue entender aonde nós estamos. Nós estamos diante do Senhor e nós também passamos a olhar para o nosso lado ou para o nosso outro lado e ver também que existem outras pessoas de joelhos diante de Deus, desejando mais do Senhor. Existem outras pessoas também diante de Deus em um outro lugar, não no lugar de idolatria, mas num lugar de servo do seu lado, buscando entender mais e saber mais de Deus. Pessoas que podem te ajudar a caminhar com Cristo, pessoas que você pode acolher, pessoas que você pode aconselhar, pessoas que podem te aconselhar, pessoas que podem caminhar junto com você. O nosso próximo nem sempre é aquela pessoa que nós vamos tirar dinheiro do nosso bolso para poder ir lá e dar alguma ajuda, porque a gente, na maioria das vezes, pensa que é assim. Estar ou olhar o próximo é ajudar financeiramente. Mas não. Estar ou olhar para o nosso próximo com o amor de Deus é entender que ele também é servo de Cristo e também tem o amor de Cristo e pode nos ajudar. Pode caminhar junto conosco. E às vezes a gente não sai do nosso lugar para ajudar o outro. Às vezes a gente age justamente como os fariseus. A gente quer ajudar o próximo e quer tirar foto e mandar para todo mundo ver. Ou então a gente quer ajudar o próximo e quer deixar registrado e depois ir lá cobrando, eu te ajudei, agora eu quero de volta. E na verdade não é assim. Está entendendo o amor de Deus que revela os outros, a entender que nós podemos estar lado ao lado do nosso próximo, ajudando ou sendo ajudado. E por último, meus irmãos, o amor de Deus nos faz enxergar além. E quando a gente pensa o que é enxergar além, é super importante você entender que se eu estou olhando para cá, eu estou vendo exatamente esse púlpito aqui. E eu estou olhando só para ele. Não estou vendo mais ninguém que está aqui nessa igreja, tá? Mas, quando eu passo a olhar por cima do púlpito, eu consigo enxergar que aqui na frente tem alguns bancos. E quando eu passo a olhar além dos bancos, eu consigo entender que tem outras coisas lá para trás. Quando eu olho para o último banco, eu sei que lá na frente tem uma câmera, lá embaixo tem uma escada, e se não tivesse aqui uma parede, eu entenderia também que ali à frente estariam passando carros, ali à frente tem um bar. E quando a gente entende e deixa Deus revelar o amor dele em nossas vidas, a gente passa a enxergar não só aquilo que está no nosso campo de visão próximo, mas aquilo que está além do nosso campo de visão. Por quê? A gente passa a enxergar além de nós mesmos, além de qualquer posicionamento social ou político, além das nossas condições físicas ou financeiras, além das nossas posições, da nossa posição geográfica, além da nossa raça, da nossa cor, além da nossa religiosidade. O amor de Deus nos faz amar
além dessas coisas. Porque para amar não existe essa condição. Não existe ter um partido, não existe ter uma cor específica, não existe estar em um local determinado, não existe estar em uma posição que te coloque como principal. Não, para amar o próximo, precisa amar a Deus. E para amar a Deus, você também precisa ir até o próximo. E refletindo sobre isso, eu entendi que para a gente olhar o próximo, a gente tem que olhar para nós. Mas para olhar para nós, a gente precisa olhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, a gente deixa de olhar para nós. E quando a gente deixa de olhar para nós mesmos, a gente passa a olhar o próximo. Entende? Como é que funciona? Apenas olhando para o amor de Deus, apenas olhando para Ele. E eu encerro essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Quanto tempo você tem perdido talvez na sua vida olhando para você mesmo? Essa é exatamente essa pergunta. Porque talvez ninguém vai te perguntar se você é egoísta, se você só pensa em você, se você só quer olhar para si. Quanto tempo você tem ficado nessa mesmice olhando só para você? E eu pergunto mais uma coisa. Há quanto tempo você não olha para Jesus? Há quanto tempo você não olha para Jesus? Há quanto tempo você não tem esse momento em que você está ali diante de Deus, olhando todas as coisas e tendo a oportunidade de Deus revelar quem você é? Às vezes a gente não faz isso porque nós temos medo de descobrir quem nós realmente somos. Então a gente não vai diante de Deus. A gente não vai para Deus porque nós não queremos revelar quem nós somos. Se nós não somos revelados, como é que nós vamos poder chegar ao nosso próximo com verdade? E uma última pergunta. Há quanto tempo você não olha para o seu próximo? Quanto tempo você não olha para as pessoas que estão do seu lado? E eu estou falando um olhar de verdade. De você ver e entender e poder ou fazer alguma coisa ou ser ajudado. Nem sempre é fazer, mas às vezes receber. Às vezes tem pessoas que querem chegar até você e você não está permitindo. Assim como também tem pessoas que desejam partilhar da sua amizade, da sua vida com Deus, e você também não está compartilhando. Eu não sei aquilo que Deus falou no seu coração nessa manhã, mas eu entendo perfeitamente que aquilo que Deus quer me ajudar a entender cada dia é que o amor dele revela quem nós somos. O amor dele também, ao mesmo tempo que revela quem nós somos, nos ajuda a revelar os outros. E o amor de Deus nos faz enxergar além. Eu desejo demais que nessa manhã você tenha compreendido a palavra de Deus e desejo que você faça essa oração junto comigo. Então convido você que está na sua casa agora para abaixar sua cabeça, para que possamos orar juntos sobre essas 3 coisas que a gente conversou e principalmente para que você também fale para Deus aquilo que você deseja mudar nesse dia. Mudar hoje, não amanhã, não semana que vem, mas mudar hoje, para que você passe a olhar tudo com os olhos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, pela Tua verdade, a Sua verdade que revela todas as coisas, que não deixa nada encoberto, a Sua verdade que revela quem nós somos, que diz, ó Pai, que tipo de pessoa somos, e que principalmente revela e também nos ajuda a melhorar. É só através do Senhor que nós também podemos melhorar e crescer e desenvolver. E também juntamente com o Senhor nós podemos estar com o nosso próximo, crescendo, ajudando, sendo ajudado, caminhando lado a lado, cultivando uns aos outros para servir cada vez mais ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a entender a Sua palavra, a viver o Seu amor fielmente, a viver, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós todos os dias e que possamos dia após dia olhar para os outros com a lente do amor do Senhor. Que o nosso olhar seja sempre assim, ó Deus, seja, ó Deus, purificado pelo Senhor, para que possamos olhar para o nosso próximo, ó Deus, com o olhar do Senhor.
Abençoe essa manhã, ó Pai, o decorrer do nosso dia e também o culto de logo mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a você que esteve conosco durante essa manhã. Desejamos muito que você tenha um excelente domingo, seja muito abençoado, que essa manhã seja uma manhã renovadora para você, para toda a sua família, e que logo mais você esteja conosco. Estaremos juntos aqui às 18h30. Venha, esteja preparado, se desligue das coisas que você vai fazer nesse momento, para que possamos estar juntos na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus. Amém? Posso contar contigo então logo mais? Te espero e até breve. Tenha um ótimo dia e que esse dia seja muito abençoado. Até mais, gente. Tchau, tchau.